Vão te dizer que os doces modelados são muito difíceis de fazer e que a confeitaria não dá dinheiro. Vão dizer que você deveria escolher outra profissão. Muitos vão dizer que não vai dar certo e, infelizmente, não vão te apoiar. Mas a real é que eles não sabem disso aqui. Nossa, está sendo maravilhoso, porque depois que a gente conhece, né, começa a aprender, a ter conhecimento, é tudo diferente. O seu posicionamento, você começa a se valorizar mais, você se sente especial pelo que você está fazendo. E eu estou muito feliz. Eu acho que foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Acho não, tenho certeza. Eu falo que eu não sabia ferver água, porque eu não sabia nada na cozinha. Até mandei mensagem antes de comprar o curso com você, falei assim, ó, eu não tenho jeito, não levo jeito nenhum de modelar esses doces, não me vejo ali fazendo a modelagem. E o incrível que eu fiz, a foto primeiro ficou feinho, depois agora já está profissional, eu acho. E E aí eu peguei e hoje se tornou uma terapia para mim, né? Eu faço, vendo, hoje mesmo tive uma encomenda de 400 trufas, nunca para, faço os doces, vendo na praça, estou montando minha cozinha. Mas eu não tinha segurança de ir atrás, de mostrar meu produto, porque eu achava que eu não tinha capacidade. E realmente aprendi muita coisa ali, né? As coisas que eu fazia, eu mudei várias coisas, a maioria das coisas depois do seu curso. E outra coisa também, para acreditar, hoje eu tive um pedido de 450 trufas, que vão ser 450, essa semana vão ser 400, né, para entre semana ou outra entregar. Mas vão ser 450 trufas semanais até o final do ano. Eu mexer só com bolo e o doce comum. Então a renda é muito pouco que você ganha, né? E o personalizado ele tem mais valor. Então, assim, o lucro é bem melhor, né? Sim. Eu falo até com as minhas amigas bem assim que é gratificante, principalmente assim, muita consideração pelo seu trabalho. E é gratificante porque eles te mandam mensagem agradecendo, falando que tu estava muito impecável, lindo, gostoso e tal. Então, assim, aquilo chega a te arrepiar, então, entendeu? Que você saber que você é valorizado. Então, eu falo assim, nossa, é gratificante demais, é prazeroso. Visão mudou mais do que qualquer outra coisa, sabe? A minha visão em relação ao meu poder de fazer mudar, em confiar mais em mim, ter certeza que eu vou dar conta, em confiar mais também no meu potencial. Eu tenho a ajuda do meu marido também, né? Principalmente com as partes de modelagem mais detalhadinha, é ele que me ajuda. Ele é muito bom nisso também. Então, assim, muita coisa assim mudou muito mais o meu pensamento e com isso eu comecei a abrir o leque, né, em relação. Eu já ajudei mais de 3.000 alunas. Ajudei ensinando qual o caminho do sucesso, qual o caminho é preciso seguir para ter reconhecimento e se tornar uma referência através dos doces modelados, se tornar uma confeiteira de elite. E eu sei que isso é um sonho seu. Bem-vinda ao início da sua jornada de transformação. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou muito feliz em ter você aqui junto comigo nesse evento Profissão Confeiteira. Eu sou a Júlia Candeias, confeiteira e professora de confeitaria, especialista em doces modelados. Eu vivo da confeitaria há 20 anos e eu vou te contar mais sobre mim durante as nossas aulas. Mas o importante agora é você saber o porquê você deve assistir todas as aulas do nosso evento que começa hoje. Nessas aulas eu vou te mostrar como se tornar uma confeiteira referência em doces modelados. Você vai conhecer o caminho para se tornar uma confeiteira reconhecida, alavancar as suas vendas e conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira. Mesmo que você esteja começando agora, do zero,
Mesmo que você esteja trabalhando em outro emprego e querendo mudar de carreira, ou mesmo que você esteja procurando algo para começar a empreender. E na aula de hoje eu vou te ensinar a melhor forma de começar na confeitaria. E por que você precisa assistir essas aulas? Na verdade, você precisa assistir se você tem interesse em ser uma referência em doces modelados. Interesse em ter o seu próprio negócio, ser a sua própria chefe, faturar mais no mês, mudar de carreira ou profissão. E se você já iniciou na confeitaria, mas ainda não atingiu os resultados que você deseja, esse evento é para você. Se você se encaixa em algum desses grupos, você deveria se comprometer a assistir todas as aulas, porque é o seu futuro que está em jogo. As coisas não vão mudar se você não fizer algo diferente. Você precisa focar na aula, se desligar das redes sociais, marido, filhos, você entendeu? E tirar esse tempo, esse momento para você. Agora, eu tenho uma novidade para você que está aqui comigo. Se você se comprometer a assistir às 3 aulas e anotar a palavra-chave de cada aula, no final do evento, você receberá um certificado. Sim, você receberá um certificado por ter participado do evento Profissão Confeiteira. Mas fica comigo que a palavra-chave eu vou falar em algum momento da aula. Agora, eu quero que você preste atenção e entenda onde você está na escada da sua evolução. No primeiro degrau estão os conteúdos gratuitos e provavelmente você me conheceu através desses conteúdos gratuitos no Instagram ou no YouTube. Aproveita e comenta aqui no chat onde você me conheceu. O próximo degrau foi o evento Confeiteira em Ação, lives de aquecimento que você participou de forma gratuita lá no meu Instagram. O próximo degrau é onde você está hoje, o nosso evento que está começando, Profissão Confeiteira. 3 aulas que você terá acesso a todo o conteúdo de forma gratuita. Você não vai precisar pagar nada. O próximo degrau é o seu objetivo, a sua meta, se tornar uma confeiteira de elite. E como você consegue isso? Eu vou te mostrar como você vai conseguir se tornar essa confeiteira aqui no nosso evento. E esse é o seu próximo degrau, o próximo nível, para você se tornar uma referência em doces modelados e não vai perder nenhuma aula, porque você terá uma mega condição, um valor super especial, além de presentes super especiais. Mas isso é assunto para a aula 3. E você talvez esteja se perguntando, será possível subir essa escada e alcançar todos esses benefícios? Veja isso. Julivane Costa Rodrigues, falo de Ponto Belo. Hoje eu vivo só da confeitaria. E graças a Deus, assim, a confeitaria me tornou realizada, entendeu? Pra você ter uma ideia, eu já tive propósito de ir embora para outro país. E hoje eu não quero ir embora para outro país, eu quero ficar aqui na minha cidade, que mesmo que é interior, eu amo esse interior aqui, amo essa paz, esse sossego, entendeu? E tô realizada profissionalmente, entendeu? Hoje eu, sim, eu sustento meu filho que estuda e mora fora, né? Então, assim, hoje eu tenho 2 despesas para sustentar e tudo através da confeitaria. Graças a Deus. E cada dia a confeitaria tá me surpreendendo mais e mais, entendeu? Porque o meu faturamento tá assim, tem hora que até eu fico assim de boca aberta, não acredito, surreal. Tô tirando em torno de uns 10 mil reais, entendeu? Meu nome é Fernanda Regis. Eu trabalhava com turismo, né? Fazia grupos para Israel. E na pandemia, as agências de turismo fecharam ou faziam só o corporativo e todo mundo que trabalhava nessa área foi mandado embora. Falei, gente, o que eu vou fazer agora, né? Mas aí, falei, eu acho que vou fazer brigadeiro para vender. Eu já conhecia, já tinha visto a Júlia, né? Na Record, né? Na TV Vitória. Eu achava que aquilo não era para mim. Minhas primas, uma época, fizeram biscuit, me chamaram para entrar no curso. Falei, gente, eu não sei fazer nem uma bolinha, eu acho, assim, redonda. Ganhei o curso da Júlia, minha tia me deu. Porque ela falou assim, não, você tem capacidade.
Aí eu falei assim, misericórdia, agora eu tenho que fazer jus ao presente que eu ganhei, né? Porque como que eu vou fazer? Minha tia tá confiando em mim e eu não confiava. Mandei mensagem para a Júlia, Júlia, será que eu consigo fazer isso? Eu não sei fazer nada de modelagem. A Júlia, não, vai seguindo o processo, vou ensinando e você com certeza vai conseguir. Eu falei, então tá, vamos deixar na mão de Deus que ele vai ajudar. Aí peguei e fiz uns bichinhos lá da selva, né? Ficou bonitinho, mas não ficou mal menos. Semana, aí eu peguei e postei, tirei foto, postei no Instagram. Eu falei, gente, tem jeito pra tudo, a gente vai gostar, né, do que eu fiz. E na outra semana, tive uma encomenda de jardim encantado. Eu peguei, fiz, a massa deu super certo, tava deliciosa. Fiz a festa, mandei, ela pediu 300 doces, né, de jardim encantado, e eu peguei e fiz, gente, ficou a coisa mais linda, ficou um mimo na Páscoa. Eu falei assim, eu consigo pedido grande, só que eu tive um lucro de R$ 6.320. E hoje eu não me vejo mais sem a modelagem. Eu tenho certeza que essas aulas podem mudar a sua vida, assim como mudou a vida da Julivane Rodrigues e da Fernanda Regis, que são confeiteiras de elite e hoje faturam mais de R$ 6.000 mensais e vivem da confeitaria, como elas acabaram de te contar. Eu vou te mostrar durante as aulas do curso gratuito Profissão Confeiteira qual o caminho que a Julivane e a Fernanda e centenas de alunas percorreram para se tornarem confeiteiras de elite. E por que a melhor forma de começar na confeitaria é através dos doces modelados. Veja essas notícias sobre o mercado da confeitaria. Trabalha com confeitaria ou pretende iniciar nessa área neste ano 2023? Então, saiba que, de acordo com a pesquisa realizada pela Mordom Intelligence, o mercado de doces global terá uma taxa de crescimento anual composto de 3,9% no período de 2022 a 2027. Uma vez que nos últimos anos houve um significativo aumento das compras de alimento por meio da internet. Além disso, conforme o levantamento intitulado de Consumo Equilibrado, publicada no site Minuto Ligado, o mercado de doces no Brasil, o qual inclui bombonieres, confeitarias e fábricas, chega a faturar 12 bilhões de reais a cada ano. A outra matéria diz assim: confeitaria, por que esse mercado virou tendência? Se tem um mercado que sabe se conectar emocionalmente com o consumidor, é o da confeitaria. Os doces modelados são super valorizados na confeitaria por serem únicos e exclusivos. Segundo o estudo da Mintel, 72% dos consumidores dizem estar dispostos a pagar mais caro por produtos de classificação premium, que são mais finos e com ingredientes selecionados. Você acabou de constatar que investir na confeitaria através das modelagens é sim um negócio super lucrativo e eu acho que você concorda comigo. Agora eu te pergunto, você está preparada? Está preparada para ser referência em doces modelados na sua região? Preparada para iniciar na confeitaria sendo reconhecida por seu trabalho? Por começar como uma profissional, alavancar suas vendas, conquistando sua liberdade financeira e poder viver da confeitaria? E se sua resposta for sim, digite aqui no chat que eu quero ver muito sim subindo aqui na tela. E eu preciso de pessoas comprometidas. Você está comprometida em mudar de vida? Empreender em algo prazeroso? Você está preparada para conquistar a sua liberdade financeira? Antes de você aprender a melhor forma de começar na confeitaria, eu preciso te contar como eu comecei. Eu me formei em jornalismo e trabalhei 10 anos na profissão, mas eu sempre sonhei com a minha liberdade financeira e isso não era possível com o salário que eu recebia no fim do mês. As pessoas pensam que quem se forma em jornalismo já começa ganhando muito bem, mas isso não é verdade. O tempo passou, a Laura, minha primeira filha, chegou e a tão sonhada festa de 1 ano também.
Daí surgiu a vontade de fazer algo para contribuir com a festa. Fiz um curso de 3 horas e aprendi a fazer mini bolos e uma modelagem do tema Cinderela. Eu nunca vou esquecer desses mini bolos. Eu fiquei apaixonada com os doces da professora, porque os meus ficaram medonhos. Mas eu treinei e a festa chegou. Eu recebi tantos elogios que eu fiquei assim muito feliz e também nem esperava que isso fosse acontecer. A festa passou e aí eu comecei a receber perguntas do tipo: você faz encomenda? Qual o valor dos seus doces? Eu não tinha noção de como era lucrativo o mercado da confeitaria. Então eu comecei a pesquisar mais sobre confeitaria e percebi que havia uma possibilidade de começar um negócio na minha casa e receber bem mais do que trabalhando como jornalista, sendo dona do meu próprio negócio. Foi assim que eu comecei minha jornada como confeiteira. Eu sempre entendi que para começar qualquer negócio, eu precisaria entender o que eu ia fazer e assim eu comecei. Fiz mais um curso de bolo e um curso de bombons e aceitei a minha primeira encomenda. Logo no primeiro mês de trabalho foram 4 festas e eu consegui receber o dobro do que eu ganhava como jornalista em um mês de trabalho. Por algum tempo eu conciliei o jornalismo e a confeitaria, mas chegou um ponto que eu tive que escolher qual o caminho eu seguiria e eu escolhi a confeitaria. Recebi muitas críticas por escolher a confeitaria. Algumas pessoas do meu trabalho achavam que era até uma vergonha a minha escolha. Apenas meu marido entendeu que era um mercado muito promissor. Pensa comigo, trabalhar em casa, cuidando das minhas filhas e recebendo o dobro do salário. É sensacional! Você consegue visualizar o que é, em um fim de semana, eu receber o que eu levaria um mês trabalhando como jornalista? Mas todo negócio tem suas dificuldades. E para mim, não foi diferente. Mesmo fazendo alguns cursos presenciais na época, eu me senti insegura com alguns processos dos doces. Eu não tinha acompanhamento e isso era muito difícil para mim. Eu não entendia como adiantar as minhas encomendas. Os clientes não gostavam da pasta americana e por alguns momentos eu vivi um caos na minha cozinha por não saber como organizar os pedidos. Precificar os doces então, meu Deus. Eu não tinha nem ideia de como fazer isso. Eu multiplicava por 3 e então vi o preço da concorrência e vamos lá. E assim eu ia. Só que querer viver da confeitaria não é para amadores. Foi aí que eu investi no meu conhecimento. Chega de não saber, chega de insegurança, medos, dúvidas. Eu precisava aprender. Eu não queria ser mais uma confeiteira. Eu queria sim ser uma confeiteira de elite. Foi nesse momento que eu entendi a necessidade de ter um diferencial. O que me tornava diferente das outras confeiteiras? Porque vamos ser sinceras, o que tem de confeiteira mais do mesmo no mercado fazem tudo que as concorrentes fazem. O Instagram de todas são iguais. Tudo mais do mesmo. Então, eu entendi e aprendi como precificar os meus produtos. Fiz alguns cursos de massa de leite em pó, mas sem sucesso. Comecei a sentir dor nas minhas mãos por conta da massa que era muito dura e os doces ficavam rachados. Era frustrante essa situação. Mas isso não me fez desistir. Quando eu via minhas filhas por perto, podendo acompanhar o crescimento delas, eu renovava as minhas forças por ter escolhido a confeitaria. Demorei quase 1 ano para conseguir criar a minha própria receita da massa de leite em pó. Foram inúmeras receitas perdidas, mas a satisfação de conseguir chegar à massa de leite em pó perfeita anulou todos esses erros do processo. Hoje eu chamo carinhosamente de fantástica massa de leite em pó. Meus clientes ficaram apaixonados pela nova massa de leite em pó. Minhas encomendas aumentaram ainda mais. Meus valores dos doces aumentaram também. E eu consegui me destacar no mercado da confeitaria e eu me tornei uma referência em doces modelados. Empreender é estar aberta à mudança e sempre em busca de conhecimento. Os convites para dar aulas começaram lá em 2007, mas
eu não ensinava a fantástica massa de leite em pó. Com o passar do tempo, eu achei que era necessário ajudar outras pessoas com a minha descoberta. E assim, eu comecei com os cursos online. Não era justo guardar esse conhecimento só comigo. O melhor de tudo isso foi receber os depoimentos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por meus ensinamentos. Logo depois, as alunas pediram para compartilhar ainda mais tudo o que eu fazia na confeitaria, como vender e precificar os doces. Eu fui até convidada para palestrar em eventos presenciais e ensinar como as confeiteiras devem precificar os seus produtos. E há 4 temporadas eu sou jurada técnica do reality de confeitaria mais doce da TV Vitória Rede Record. O meu objetivo aqui é dividir todo o meu conhecimento e experiência na confeitaria. Mostrar que você pode começar do zero, como eu comecei. Fazer com que mais mulheres possam realizar os seus sonhos trabalhando de casa, ao lado da família, tendo uma profissão e vivendo do seu trabalho, sendo bem remunerada e conquistando a sua liberdade financeira. Chamo carinhosamente minhas alunas de confeiteiras de elite e hoje eu tenho alunas em todos os estados brasileiros, além de Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Argentina, Peru e Venezuela. Nos cursos presenciais, somos mais de 2.000 alunos e no online somos 1.300 alunos. Agora que você já sabe como eu comecei, sabe a minha jornada, sabe que o mercado da confeitaria só cresce e que os doces modelados são desejados e muito lucrativos, sabe que para empreender você precisa de conhecimento. Sabe que você pode começar na cozinha da sua casa, mesmo começando do zero e se destacar na sua região através das modelagens. Porém, só existe uma forma de atingir resultados duradouros e se tornar referência na sua região e conquistar a sua liberdade financeira. Você só consegue isso através da sua diferenciação. Você já deve estar entendendo a essa altura porque o tema da aula de hoje é: aprenda a melhor forma de começar na confeitaria. Você vai começar na confeitaria para ser mais uma? Vai começar na confeitaria para ser mais uma confeiteira sem ter nada de diferente para oferecer? Eu não te aconselho a ir por esse caminho. Não te aconselho porque eu já vi inúmeras alunas que eram confeiteiras há anos e não tinham resultados. Não ganhavam dinheiro, não eram reconhecidas. E por quê? Elas não tinham diferencial. Não tinham algo que as tornavam únicas. E dessa forma a concorrência é enorme. Mas quando você se abre às modelagens, à personalização, isso te coloca em um lugar privilegiado. Você começa a ser a única e exclusiva opção para quem busca um doce diferenciado. Você já observou como tudo hoje é temático? Mêsversário, aniversário de criança e adultos, festa de casamento e até comemorações de empresas. Tudo é personalizado. Ninguém mais aguenta aqueles bolos e doces todos iguais ao de todo mundo. E é por isso que você está aqui nessa aula. Você vai começar do jeito certo, porque você vai aprender a ser diferenciada. Lembra da minha história que eu te contei quando eu comecei com as modelagens da minha fantástica massa de leite em pó? Eu não tinha mais concorrentes. Meus pedidos aumentaram. O preço dos meus doces aumentou também. E eu me tornei uma referência em doces modelados aqui na minha região. Agora você vai conhecer 3 tipos de massa para modelar suas funções, quando utilizar cada uma delas e o que acontece quando você utiliza a massa errada. Eu vou falar sobre validade e armazenamento. Vamos para a prática? Então agora eu quero que você entenda e aprenda o que é uma modelagem, tá? Talvez você fale assim, Júlia, mas eu sei o que é uma modelagem. Uma modelagem, por exemplo, pode ser esse palhacinho aqui no bolo. A modelagem pode ser as flores desse mini bolo. Então tudo isso é uma modelagem. Só que quando a gente fala em doce modelado, lá de quando eu comecei, que eu acabei de te contar, eu me refiro ao docinho mesmo, aquele docinho que você
tem na mesa da festa, porém é um doce que você vai na hora comer e você vai identificar o sabor da massa de leite em pó. Então esse docinho aqui, ele é um doce modelado. E eu até trouxe esse tema para a aula de hoje, né? Os 3 tipos de massa para modelar, porque muitas vezes a gente tem dúvida quando usar a pasta americana, quando usar a massa de leite em pó. E também eu vou te mostrar a massa elástica, que é uma massa excelente para você também incluir aí nas suas modelagens. Então, quando eu falo de doce modelado, eu me refiro muito à massa de leite em pó. E a massa de leite em pó, aqui já dá para você ver que ela é diferente, porque ela é bem amarelada. E aqui está a fantástica massa de leite em pó. Essa receita, eu gosto sempre de dizer que ela foi desenvolvida por mim. Eu tinha uma grande dificuldade de fazer doces modelados porque eles ficavam muito rachados. E aí, a massa que eu usava é aquela massa, que talvez você até tenha essa receita, que você pega açúcar, leite em pó e coloca. Tem gente que usa leite de coco, leite condensado, enfim, várias coisas. E aí você mistura, pode colocar glucose e aí você faz uma massa e modela. Só que essa massa, ela é muito dura e sem contar que eu também não gostava do sabor dela. Então eu desenvolvi essa massa aqui, ó, que dá para você ver, ó, como ela é macia, ó, tá vendo? Eu aperto ela, ó, ela é, sabe, é maravilhosa, além do gosto ser incrível. Então essa massa aqui é uma massa que realmente vai trazer um diferencial incrível para os seus doces, uma vez que você também, ó, pode fazer modelagens menores e sempre com a massa de leite em pó. Isso daqui, quando você fala para o cliente, ele tipo assim, ele fala, nossa, massa de leite em pó, porque geralmente ele está acostumado com a pasta americana. A pasta americana, ela é excelente para você trabalhar, mas com outros doces, não com essas modelagens onde o cliente tem que ter aquela experiência de morder o doce e o doce todo ser uma explosão de sabores, que aí sim, você conquista esse cliente e ele nunca mais vai esquecer de você. Então, primeira coisa eu queria te falar que a grande diferença do doce modelado com massa de leite em pó é essa, é você realmente se tornar essa referência aí para o seu cliente de uma confeiteira assim que faz um doce sensacional. Depois eu tenho aqui pasta americana. Júlia, você utiliza pasta americana? Sim, eu utilizo pasta americana. Pasta americana eu utilizo muito, por exemplo, deixa eu até chegar para cá um pouquinho, para cobrir bolos, tá? Por quê? A massa de leite em pó que eu faço, ela não é para cobrir bolo, ela é para fazer modelagem. Porque a pasta americana, quando você abre, por exemplo, e vai cobrir esse bolo, ela tem um acabamento muito melhor, porque a massa de leite em pó, ela já é uma massa com muita aderência, então ela é o quê? Para você fazer modelagens menores, tá? Você pode encapar mini bolos, mas bolos maiores não fica legal o acabamento. Fica aquele acabamento meio que craquelado, ela começa a aderir na sua mão, então acaba manchando o bolo, não fica legal. Então eu cubro com pasta americana, tem um resultado assim incrível e os meus clientes adoram o meu trabalho, entendeu? Então é legal a gente até mesmo entender como trabalhar com essas massas, porque isso também demonstra que nós temos autoridade para direcionar o cliente em qual a massa melhor, né, para você trabalhar. Não é que o cliente vai escolher a massa que você vai usar no seu bolo, não é isso. É simplesmente você explicar para ele essas diferenças que eu acabei de te falar aqui agora, tá? Então isso demonstra que você é uma pessoa informada, é uma pessoa que entende o que está fazendo, ok? E agora eu quero falar para você da massa elástica. Conforme o nome já está sendo dito, né, massa elástica, é porque essa massa, à medida que você trabalha com ela, tá? Eu até estou aqui trabalhando com ela para poder ativar, né, a sua elasticidade. Essa massa você consegue fazer tecido, por exemplo, imitar um tecido, né? Vai fazer um vestido de uma boneca, de uma princesa, e aí você tem que abrir aquela massa bem fininha até que você vê do outro lado. A massa elástica é para isso. Então você consegue. E outra coisa também que você consegue fazer incrivelmente com a massa elástica são as flores.
E aí, por que, Júlia, que eu não posso, por exemplo, fazer essas flores com a massa de leite em pó? Poder você pode, só que essa flor com a massa de leite em pó, ela vai durar de 7 a 10 dias, ela não dura mais que isso. E, por exemplo, aqui ó, são 2 mini bolos que eu fiz para casamentos. Então, imagina você ter que fazer 50 mini bolos desse daqui e 100 mini bolos desse daqui. Essas rosas eu fiz com muita antecedência e quando eu trabalho com massa elástica eu posso trabalhar com 30 dias de antecedência, porque não vai estragar, não vai perder a forma, ela vai ficar perfeita. Então, por isso que eu indico você a trabalhar com a massa elástica. Posso trabalhar com pasta americana para fazer as flores? Poder também você pode. Só que a massa elástica vai te trazer um acabamento muito mais requintado, muito mais refinado para um casamento. Então isso tudo também vai valorizar o seu trabalho, tá bom? Então espero que você tenha entendido essa diferença dessas 3 massas, que é a massa de leite em pó, a pasta americana e a massa elástica, e quando você vai utilizar cada uma delas. E pasta americana tem a mesma validade da massa elástica, tá? 30 dias. Então, só recapitulando para você não esquecer mais, não ter mais essa dúvida, pasta americana e massa elástica, 30 dias de antecedência. Massa de leite em pó, de 7 a 10 dias, ok? Então, agora vamos lá para como você vai armazenar os seus doces para poder entregar para os seus clientes. Eu quero falar com você agora sobre embalagem. Aqui na cidade onde eu moro, a gente não usa colocar forminha nos doces. Por quê? Porque os doces, eles são as estrelas da festa, então não precisa colocar forminha. Essa caixa que eu estou utilizando, ela tem a parte branca para o lado de dentro. Então, aqui eu pego simplesmente o meu doce e disponho aqui para entregar para o meu cliente, correto? Vou colocando todos eles e entrego. Se essa caixa ela não fosse branquinha, o que eu faço? Eu coloco um papelzinho toalha no fundo da caixa e aí eu venho aqui com meus doces modelados, por exemplo, as minhas trufas, e arrumo todos eles aqui. Então, eu faço dessa forma. E aí, tem também uma dúvida muito grande sobre a questão da conservação. Então, gente, olha só. Eu falei para você, enquanto eu estava fazendo a modelagem, que os doces modelados com a massa de leite em pó, eles têm uma validade de 7 a 10 dias. As trufas, se você fizer a decoração com massa de leite em pó, 7 a 10 dias. O recheio, você pode fazer com 15 dias de antecedência, é só você saber fazer o recheio certo. E também você pode fazer esses doces depois de prontos, o que você vai fazer? Você vai guardar assim dentro da caixa, tá? Então, eu só vou tirar esses daqui para não amassar o saquinho de pipoca, que teria que ser uma caixa mais alta. Então, eu venho aqui, ó, fecho a minha caixa e tá pronta para entregar ao cliente. Por exemplo, os pirulitos, eu também utilizo eles assim, ó, sem embalagem, porque o pirulito tá todo decorado, então assim, se eu colocar um saquinho aqui, ele vai perder um pouco, né, da sua beleza. Eu só entrego o pirulito com sacolinha se for festa ao ar livre, tá? Festa em cerimonial ele vai desse jeito pro cliente, tá bom? E aí fecha a caixa e aí já fica pronta para entregar pro meu cliente, tá joia? Então espero ter resolvido essa dúvida aí sobre a embalagem, que é assim que você vai fazer para todos os seus doces. Da minha massa de modelar, que é essa massinha aqui, ó. Ela é bem amarelada, tá bom? Eu também uso amido para poder massagear, para poder abrir, que essa massa aqui você pode abrir, ó, vou começar a mexer. E essa massa, gente, o legal dela é o seguinte, ó, esse palhacinho, ele foi feito na cor da massa natural, tá? Então, é a mesma massa. Aqui, ó, faço uma bolinha, ela fica totalmente lisa, tá? Ó, tá vendo? Então, essa massa aqui, olha aqui, ó, tá vendo? Ela é muito macia. E ela não é macia só quando eu termino de fazer e começo a trabalhar. Inclusive, a minha massa nem pode ser feita e trabalhar com ela logo, ela precisa de descanso. Então, essa massa, ela permanece dessa forma aqui, tá? Bem macia. Então, por isso que ela é fantástica. Então, agora, o que eu quero fazer aqui? Eu vou decorar um pirulito com você, tá? Porque na aula de amanhã,
a gente vai falar sobre precificação. Então eu quero fazer com você o doce para você ter essa experiência, né? Vendo eu fazer esse doce. E a gente precificar amanhã vai ficar melhor para você visualizar o que eu tô falando. Aqui eu tenho um corante amarelo, tá? Eu vou colocar só uma gotinha, porque esse corante ele é muito forte e a massa já é amarelada. Então eu venho aqui, ó, e vou misturar, tá? Eu posso tingir a massa da cor que eu quiser. Lembrando que, por exemplo, se for um doce que eu queira uma cor mais clarinha, uma cor mais opaca, eu preciso utilizar o pozinho chamado dióxido de titânio. Então, você vai colocar um pouquinho do pozinho branco aqui e aí vai ficar mais um amarelo bem clarinho, tá bom? Então, ó, massageei aqui a massa. Ó, e aqui eu tenho um amarelinho, tá vendo? Ó, um amarelinho. Eu vou colocar um pouquinho mais. Colocar um pouquinho mais. Só mais uma gotinha. E aí a gente continua aqui. Tomara que não fique muito amarelo. Ó, tá vendo? Então aqui, ó, amido e você massageia a massa. É assim que você vai fazer, tá? Se a sua massa, por exemplo, se você faz uma receita, às vezes ela fica mole, então você coloca um pouquinho mais de leite em pó, ou se ela ficar muito dura, aí você tem que misturar com uma massa mais molinha, né, para ela voltar à textura dela inicial, tá? Então aqui, ó, eu já tingi a massa e agora eu vou abrir. Então eu venho aqui, ó, coloco um pouquinho de amido aqui em cima também. O amido não mancha a minha massa, tá? Por isso que eu gosto de trabalhar com amido. Então eu venho aqui, ó, e abro, tá vendo? Então é legal que você entenda, ó, que a massa de modelar, ela abre, tá? Ó, fica perfeita. Inclusive, eu uso às vezes ela para cobrir mini bolo, tá bom? Mas ela não foi feita para cobrir bolos, tá? Ela pode ser até utilizada para fazer mini bolo, bolos não. Então, ó, abri aqui a minha massa. Eu agora, conforme eu falei, né, eu vou decorar o pirulito. Deixa eu colocar isso aqui para lá. Pro pirulito ficar aqui, ó, pra você ver bem de pertinho. Então, aqui eu tenho o pirulito. Então, agora eu vou pegar aqui o meu rolinho pra fazer textura, tá? Então, tô usando aquele rolinho que é chamado de linho. Esse pirulito, a forma dele é da Cristal Formas 125. Vou cortar aqui, esse pirulito ele tem 8 centímetros de diâmetro. Eu vou passar um pouquinho de água e vou colocar a massa de leite em pó, tá? Ok? Então fica assim, essa massa aqui eu vou colocar numa sacolinha e vou guardar. Deixa eu colocar aqui por enquanto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar as outras cores do pirulito. Então eu já tenho aqui as cores prontas, tá? Pra gente fazer a roupinha dele. Então agora, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou abrir esse azul, tá? Vou abrir. Vou passar o rolinho pra fazer a textura. E vou cortar novamente com o mesmo cortador da base do pirulito. Cortei. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui com o estilete e corto mais ou menos na metade do círculo, tá? Então, eu vou pegar aqui o pirulito, vou passar aqui um pouquinho de água e vou colocar aqui a minha massa.
Essa parte aqui que sobrou, eu aproveito para cortar 2 tirinhas, tá? Eu vou fazer aqui uma roupinha de palhaço. Então, eu venho aqui, ó, água, água. Colo aqui um. Colo aqui outro. Tiro aqui o excesso. Tá? Tiro aqui o excesso. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu pego aqui, ó, uma esteca. Se você não tiver, se você só tiver esteca de faquinha, você usa. Eu vou usar essa daqui, ó, ela tem essa pontinha serrilhada, tá? Só pra fazer um charme. Então, eu venho aqui, ó, no meio da roupinha e marco. E venho aqui, ó, no meio do suspensório e puxo pra lateral, ó. Faço um bolso, tá vendo? Só isso. Vou colocar aqui um pouquinho de água também. E vou fazer 2 botões. Então, o botão, o que que eu faço? Vou pegar aqui, ó, uma massa na cor vermelha, tá? E aí, ó, eu vou fazer 2 bolinhas, tá? Ó, uma bolinha. Eu sempre faço uma e faço a outra, tá? Por quê? Pra as bolinhas ficarem mais parecidas possível. Essas daqui ficaram. Então, eu venho aqui, ó, coloco uma aqui, dou uma apertadinha, coloco outra ali e aperto, tá? Aí eu vou pegar um palitinho de dente, por exemplo. Vou pegar um palitinho de dente. E vou marcar 1, 2, 1, 2. Pra gente finalizar aqui essa roupinha, né, pra ela ficar bem maravilhosa, eu vou fazer um lacinho. Então, aqui eu tenho um molde de silicone, eu vou fazer uma gravatinha, tá? Tô fazendo aqui na cor laranja. A massinha, ó, se ela grudou na minha mão, igual tá querendo agarrar aqui, eu passo um pouquinho de amido e trabalho com ela, tá? E ela fica ótima. É uma questão de você ganhar o quê? Se familiarizar com a massa que você tá trabalhando, tá bom? Então, fiz aqui, ó, tá vendo? Esses enfeites, que eu também falei que eu ia falar pra você aqui nessa aula, esses enfeites de massa de leite em pó, eles duram de 7 a 10 dias, tá bom? Assim como as modelagens nos doces. Os doces com pasta americana, eles têm uma validade bem maior, tá bom? Então, a pasta americana você pode trabalhar até com 30 dias de antecedência, que ela não vai estragar. A massa de leite em pó já não pode fazer isso porque ela não tem conservante. Então, ela não dura esse tempo todo, tá bom? Ó, então aqui eu tenho o pirulito que basicamente, né, ele estaria pronto, só que eu vou enfeitar um pouquinho esse pirulito ainda. Ó, aqui eu tenho um pozinho, ó, eu tô usando azul Festa e Vida. Pode ser qualquer pozinho, tá, gente? Não tem marca específica. Eu tenho aqui um pincelzinho, eu vou só encostar, ó, é pouquíssimo, tá? E vou tirar aqui na tampinha. Eu vou passar aqui, ó, só no meiozinho, ó, pra dar um brilho. Olha que lindo. Mesma coisa eu faço aqui. E eu vou passar só um pouquinho aqui, ó, no suspensório, porque é legal ter um brilho, que é palhaço, né? Tem tudo a ver. Tá vendo? Simples assim. E agora eu já deixei aqui a minha fita. Vou fazer o laço no pirulito. Então, ó, venho aqui, trago a fita. Essa fita, ela tem 35 centímetros, mais ou menos, de comprimento. Dou um nó, tá? Faço uma voltinha aqui, pego essa ponta e passo lá atrás, tá? Ó, e chego aqui na frente. Ó, vai ficar um laço, assim, terrível. Mas aí, o que que você faz? Eu desenvolvi e faço assim, ó. Eu coloco os 2 dedos indicadores aqui. E aí, eu venho aqui, ó. Como eu tô usando uma fita de cetim, ela não é dupla face. Então, eu já viro aqui essa ponta, tá? Ó, coloco os indicadores, já viro essa ponta e puxo a outra aqui, ó. Acerto, seguro aqui, ó, e faço isso. Aí, aqui eu regulo o tamanho do meu laço, ó. Esse tamanho aqui tá bom. Agora, eu vou pegar uma tesoura e vou só acertar
a pontinha do laço, ó. Então, corto aqui e corto a outra aqui. Ok? E assim, o meu laço está pronto. Ó, aqui eu tenho um pirulito, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Na aula de amanhã, a gente vai precificar esse pirulito, tá? Então, vou te explicar todos os ativos que você precisa levar em consideração para precificar. E aí, a gente vai chegar a um preço e aí amanhã eu te explico mais, tá bom? Então, na aula de hoje, você conheceu massa de leite em pó, a fantástica massa de leite em pó. Você conheceu massa elástica, que é essa linhazinha branca aqui desse doce, mais as flores do mini bolo. Eu também fiz uma rosa para você ver. E pasta americana, eu fiz para você aqui um buquezinho de flor para você também conhecer, tá bom? Então, aqui eu tenho 3 tipos de massa que você utiliza aí, ó, no seu dia a dia. E você pode fazer modelagens incríveis com todas essas massas, tá joia? Então é isso, a aula continua, acompanha aí, tá? Agora, me responda aqui no chat. Quem está comigo? As comprometidas ainda estão aqui na aula? Que demais! Você está anotando tudo? Abre um bloco de notas no seu celular ou pega um caderno mesmo, mas anote. Quando você anota, você absorve muito melhor o conteúdo. Hoje você aprendeu a melhor forma de começar na confeitaria. Aprendeu que não pode começar fazendo mais do mesmo. Aprendeu o que é uma modelagem. Conheceu um pouco da fantástica massa de leite em pó. Te mostrei diferentes tipos de massa de modelar e quando utilizar. Você viu as vantagens da fantástica massa de leite em pó que eu desenvolvi. É muita informação. Eu sei que você ainda pode ter dúvidas, querendo falar comigo. Então, eu te aconselho a anotar as suas dúvidas e hoje, às 20 horas, eu estarei ao vivo no meu Instagram. Sim, hoje, às 20 horas, eu estarei ao vivo no meu Instagram. E você precisa se preparar, porque amanhã temos a aula 2, onde eu vou te mostrar 3 erros que te impedem de viver da confeitaria. Na aula 2, amanhã, às 8 horas da manhã, você vai descobrir 3 erros que te impedem de viver da confeitaria. Eu vou te mostrar como ganhar confiança e fazer a sua primeira modelagem da forma correta. Uma modelagem em 3D que eu vou te ensinar, que você vai ficar apaixonada. Agora, eu vou falar a palavra-chave da aula de hoje. E a palavra-chave é diferencial. Você agora vai lá no meu Instagram, @juliacandeias, e vai enviar essa palavra no meu direct. Assim vai ficar registrado que você assistiu a aula 1 e garante o seu certificado no final do evento. Então, olha só, você vai lá no meu Instagram, aí lá tem no direct o que é? É onde tem escrito assim, mensagem. Você vai lá nas mensagens e vai escrever diferencial. E aí você vai me enviar, você vai receber uma mensagem confirmando que você enviou essa palavra e isso vai estar registrado. E aí no final do evento, na aula 3, você vai receber o seu certificado. Combinado? Lembrando que também eu vou fazer um sorteio com todas as pessoas que me enviaram a palavra-chave no direct de um kit de moldes de silicone. Eu vou anunciar o ganhador ou ganhadora durante a live hoje às 20 horas. Então, visite o meu Instagram e comente no post da aula 1 também seu comentário me contando o que você aprendeu de mais importante na aula de hoje. Se realmente eu gerei valor para você, eu te vejo amanhã na aula 2, às 8 horas da manhã. Um beijo, tchau e até mais tarde na nossa live. Eu estou te esperando. Meu nome é Fernanda Regis. Eu trabalhava com turismo, né? Fazia grupos para Israel. E na pandemia, as agências de turismo fecharam ou faziam só o corporativo e todo mundo que trabalhava nessa área foi mandado embora. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer agora, né? Mas aí, falei, eu acho que vou fazer brigadeiro para vender,
vou fazer bolo assim, né? Bolo de confeitado, nada não. Bolo com brigadeiro em cima, bolo de cenoura, tipo caseirinhos. E aí, mas é tudo olhando pelo YouTube, né? Porque então eu comecei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Porque a mulher não consegue ficar sem dinheiro, né? Tem que comprar as coisas, não tem jeito. Aí minha irmã, aí faz Uber. Fiz uma semana de Uber. Falei, gente, isso não é pra mim, não. Não dá, eu fiquei com medo e tal. Aí minha tia, Fernanda, eu já conhecia, já tinha visto a Júlia, né, na Record, né, na TV Vitória. E aí, só que assim, eu nunca me interessei, assim, porque falava modelados, eu fugia, porque eu sou uma ogra, eu sou grossa, assim, não grossa de ignorante, mas assim, a mão pesada, eu achava que aquilo não era para mim. Minhas primas, uma época, fizeram biscuit, me chamaram para entrar no curso. Falei, gente, eu não sei fazer nem uma bolinha, eu acho, assim, redonda. Ganhei o curso da Júlia, minha tia me deu, porque ela falou assim, não, você tem capacidade. Aí eu falei assim, misericórdia, agora eu tenho que fazer jus ao presente que eu ganhei, né? Porque como que eu vou fazer? Minha tia está confiando em mim e eu não confiava. Aí eu peguei, aí no dia lá, eu fui uma das primeiras a comprar. Falei assim, se é para entrar de cabeça, vamos embora. Aí antes eu mandei mensagem para a Júlia, Júlia, será que eu consigo fazer isso? Eu não sei fazer nada de modelagem. Aí a Júlia, não, vai seguindo o processo, vou ensinando e você com certeza vai conseguir. Eu falei, então tá, vamos deixar na mão de Deus que ele vai ajudar. Aí eu falei, amanhã eu vou lá comprar essa pasta americana e vou fazer. Não vou fazer a massa, a fantástica massa, mas vou pegar a massa americana, vou comprar. Comprei 4 pacotinhos de 500 gramas. Bora modelar, uma hora vai sair alguma coisa. Aí peguei, fiz uns bichinhos lá da selva, né? Ficou bonitinho, mas não ficou, ficou mal menos. Aí fiz algumas outras coisas que Júlia estava ensinando no curso, né? De modelagem e tal. Aí foi melhorando. Na outra semana, aí eu peguei e postei, tirei foto, postei no Instagram. Eu falei, gente, tem jeito pra tudo, tem gente que vai gostar, né? Do que eu fiz. Botei dos bichinhos mais ou menos, botei dos bichinhos mais bonitinhos. Aí na outra semana tive uma encomenda de jardim encantado. Eu peguei, fiz, a massa deu super certo, tava deliciosa e graças a Deus. Deus está comigo. Fiz a festa, mandei. Ela pediu 300 doces, né, de jardim encantado, e eu peguei e fiz, gente. Ficou a coisa mais linda, ficou um mimo. Assim, tô apaixonada, sabe? Eu sentir o meu estresse ali, fico sentada, põe uma musiquinha e vou fazendo, e tudo maravilhoso. Na Páscoa, eu falei assim, eu consigo pedido grande, só que eu tive um lucro de R$ 6.320. E hoje eu não me vejo mais sem a modelagem.